Boa noite, gente. Boa noite, os internautas, a todos que estão assistindo esse momento. Como disse Margarida, nós vamos falar sobre um tema que é extraído do livro Seara dos Médios, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse livro que a gente vem estudando desde o ano passado, tem algumas mensagens que foram ditadas por Emmanuel, que foram de algumas reuniões que tiveram com alguns espíritos e que os espíritos deixaram para a gente, né? Isso foi em 1960, mas vale até hoje. E nessa mensagem, o que ele começa a falar, o espírito, sobre o tema que é tua parte, ele fala, logo de início, que toda a criação, que o Criador, ele fala com essas palavras, o Criador fez a criação de tal modo que todas as criaturas se interdependem e que todas uma precisam das outras. Que tudo no universo, tudo que nossa vida está interrelacionados. Que ninguém pode fazer a menor construção, a mais simples, sem a ajuda do outro. Porque por menor que seja a contribuição, por menor que seja a contribuição de alguém, nós dependemos disso. Então, nós vamos falar sobre, justamente, a tua parte, que também é a minha parte. Quando eu falar a tua parte, entenda que eu também estou me incluindo, que é a nossa participação. E para iniciar, eu sempre gosto de trazer passagens do Evangelho. E dessa noite eu estou trazendo primeiramente a passagem, que acho que todo mundo conhece, que é uma visita de Jesus na casa de Marta e de Maria. Marta e Maria, quem leu o Evangelho sabe que era irmã de Lázaro, aquele que foi ressuscitado por Jesus, que tem aquela passagem evangélica também. Então, Marta e Maria, na verdade, Marta convidou Jesus a almoçar na casa dela. Jesus, nesse dia, estava numa aldeia chamada Betânia, que fica próxima ao Monte das Oliveiras, e ela, sabendo que Jesus estava por lá, convidou Jesus a ir à casa dela para almoçar. E Jesus, sendo amigo da família, ele foi, aceitou o convite. Sabendo lembrando que Jesus nunca andava sozinho, que ele sempre tinha uma multidão ao redor dele, onde ele estava, as pessoas corriam atrás, queriam estar próximo. E eu acredito que a casa de Maria tenha muita gente que tem entrado também, não só Jesus, algumas pessoas, os discípulos acompanharam. Fato é que Maria, quando viu Jesus, ela logo se prostrou aos seus pés, para ouvir o que ele tinha a dizer. Enquanto Marta, que tinha convidado para que ele almoçasse, foi cuidar de preparar o almoço. E diz o Evangelho que Marta ficava cuidando do almoço e corria para a sala. Como que ela estava querendo atender, dar aquilo que ela tinha oferecido, se preocupando com as coisas que ela precisava oferecer para o convidado, e ao mesmo tempo ela tinha vontade de escutar Jesus, ver o que Jesus estava falando. E nessas idas e vindas de Marta, ela chegou para Jesus, vendo que Maria estava o tempo todo sentada, próximo a Jesus, escutando, vamos dizer assim, bebendo aquelas palavras. Marta chamou Jesus e disse: Jesus, manda que Maria venha me ajudar. Fala para Maria vir aqui, eu estou ocupada, me ajude. Faça com que ela venha me ajudar. E Jesus olhou para Marta e disse: Marta, não sejas ansiosa. Maria está fazendo a boa parte. E essa parte nada vai lhe tirar. Nunca lhe será tirada. E Marta voltou, para a sua cozinha, certamente, para preparar as coisas que precisava para oferecer a Jesus. E
a gente vai fazer uma reflexão sobre isso. Porque aí tem duas partes. A parte de Marta, que é aquela parte do laborativo, do ativo, do trabalho, a parte da dinâmica de estar, dos afazeres. Então, aquela parte do cuidado material, aquele cuidado material, porque ela precisava, ela tinha convidado e ela precisava, e nós todos precisamos nos alimentar. E ela sabia que precisava atender aquele propósito dela, que foi convidar Jesus. Então, Marta, a gente vai cuidar de Marta como do operacional, daquela pessoa do trabalho, dos afazeres, da tarefa. E Maria é a parte do contemplativo. Era aquela parte, o que ela estava fazendo ali? Ela estava, acho que, adorando, pegando cada palavra, se deliciando com cada palavra de Jesus. Imagina a energia que Jesus estava trazendo ali para perto dele. Ela está escutando o que ele estava falando, que certamente falava sobre o reino de Deus, sobre as leis morais, sobre o divino. Então, Maria é a parte do contemplativo, do divino, do espiritual, do sagrado. Então, nós temos aí duas partes, a de Maria e a de Marta. Mas é bom lembrar que Jesus não repreendeu Maria, não repreendeu Marta. Ele não criticou Marta, porque ela estava nos afazeres. Ele apenas disse, não seja ansiosa. Não sejas ansiosa. Calma. Maria está fazendo a boa parte. Por que a boa parte? Porque a parte do espiritual, do aprendizado, do que você aprende para a sua evolução, para você crescer. Então, aquela é a parte que eles querem a boa, que ninguém tira. Por quê? Porque tudo aquilo que nós vivemos, que temos de experiência em nossa vida, nós levamos. É a única coisa, porque quando nós desencarnamos, só levamos o que temos de conhecimento, o que temos de sentimento, de emoções, porque as coisas materiais, elas ficam. Então, mas Marta, Jesus, quando disse que Marta não ser ansiosa, é porque, na maioria das vezes, nós somos ansiosos. Jesus já disse outra vez nisso, que os pássaros do céu não cegam, não plantam, mas nada lhe falta. E por que a gente sempre está ansioso, colocando sempre em primeiro lugar os afazeres, as tarefas operativas? Precisamos, claro, ninguém sobrevive. Ninguém sobrevive sem o trabalho. Inclusive, o trabalho é uma lei de Deus. Quem já leu o livro dos Espíritos, vai lá nas leis morais, nas leis divinas, que está a lei do trabalho. Desde o início, até no mito de Adão e Eva, diz que ele teria que trabalhar com suor do rosto para sobreviver. Então, o trabalho é uma lei de Deus. Marta não estava errada em trabalhar. Nós nunca estamos errados por trabalhar. Por isso, Jesus não criticou. Ele só pediu para ela não ser ansiosa. Porque muitas vezes nós somos tão ansiosos em ter coisas que esquecemos de ser, de buscar algo que ilumine a nossa alma. Nós não procuramos a nossa própria iluminação. Ficamos preocupados com ter, que é, na verdade, necessário. O ter é necessário, mas a questão espiritual é essencial. É o necessário, a parte de Marta. Necessitamos trabalhar para sobreviver. Mas também temos a parte espiritual, que é a parte de Maria, que diz que a gente é o essencial, é o que precisamos. Ontem eu tive a oportunidade de estar reunido com um professor, que ele é um professor que tem um destaque, a sociedade toda conhece. Ele falando sobre ele como palestrante. A gente convidou para um trabalho e ele disse assim, olha, eu tenho tantos afazeres, muitas pessoas me convidam e eu tenho dado muitas aulas. Isso é bom financeiramente para mim? É.
Mas eu cheguei a um ponto de dizer, eu preciso parar. Ele disse, ele é espírita, ele disse assim, eu vou parar eu não vou parar de trabalhar. Ele disse assim, eu vou parar de atender tantos convites. Ele disse que chegou um ponto que ele fez assim, eu só trabalho até aqui. E daqui para cá, eu não vou trabalhar, eu vou cuidar da minha vida espiritual. Porque eu não quero chegar do outro lado e não ter nada. Do outro lado, que a gente sabe que o lado, né? A vida espiritual, é aqui a vida espiritual também. Mas ele disse assim, eu não quero chegar no momento do desencarne e ver que eu não fiz nada. Que tudo que eu tive foi para atender meu lado material. E não me trabalhei, não me coloquei para fazer as coisas espirituais. Então, é isso que a gente tem que pensar, que entre Marta e Maria, não é desprezar um e acolher o outro. Inclusive, nós devemos pedir até assim, para ter as mãos de Marta e o coração de Maria. Porque, se houver, o que precisa ter é o equilíbrio. Nós precisamos do equilíbrio, equilibrar o nosso lado das necessidades materiais com as necessidades espirituais. Porque espiritualizar não é vir só para o centro, ir para a igreja, ficar tomando passe, o dia todo ajoelhado, orando. A gente já sabe que não é assim. Que espiritualizar é você integrar as leis de Deus, é você se iluminar buscando amar, buscando as leis de Deus, integrar ao seu dia a dia, ao cotidiano. Eu vou me espiritualizar, é você integrar essas leis no seu dia a dia, no cotidiano. Então, a nossa participação pode ser simplesmente em não jogar o lixo na rua do carro, está na janela e joga lixo, que a gente sabe que isso não é educado, mas tem pessoas que fazem. Então, integrar o espiritual, viver o espiritual, são pequenas ações. A gente não começa sendo grande coisa, não. São pequenas ações. São ações como respeitar o ambiente, na hora que escovar os dentes, saber a água que está caindo ali, quantos litros a gente gasta deixando a torneira lá, não é? A água caindo. E isso aí é uma atitude espiritual, a gente fechar a torneira, saber que a gente tem que preservar o nosso ambiente. Porque somos espíritos encarnados, mas espíritos. Espíritos vivendo uma experiência na matéria. Precisamos integrar, fazer a nossa parte no nosso trabalho, em nossa casa, no nosso lar, sermos Marias e Martas, adequar, trazer para a gente o espiritual e o material, o necessário e o essencial. E não só, quando nós internalizamos a Maria dentro de nós, que é essa parte que eu estou chamando de espiritual, que a gente começa a olhar para o outro e saber que uma hora ele é o outro, mas outra hora eu também sou o outro. Fazer o outro o que quer que te faça. Então, uma hora eu sou e outra hora eu sou o outro. Não é isso? Então, nós somos o outro. Então, nós estamos interligados e nós estamos com essa responsabilidade diante da vida, diante do mundo. São muitas as coisas em que a gente precisa da nossa participação. Eu tinha uma amiga que ela era da caravana, não sei se é caravana que chama, mas era assim, da equipe que acompanhava Divaldo Franco. Eu não sei se ela está acompanhando mais, mas ela acompanhava Divaldo Franco. E um dia, ela comentando comigo que uma coisa que chamou a atenção é que todos os dias, quando Divaldo Franco saía, seja do hotel ou da casa de alguém que convidou para ele ficar, que ele, quando ele saía do quarto, que elas iam ver se ele esqueceu alguma coisa, ou se iam ver o quarto de hotel, disse que estava impecável.
impecável. Que o quarto estava impecável, como se ele nem tivesse entrado. E elas começaram a perceber que interessante, ele vai, dorme, levanta, quando vai embora, o quarto está impecável, como se ele não tivesse nem estado ali. Aí perguntaram a Divaldo, ô Divaldo, o que é que acontece que você está sempre com o quarto impecável, se você sabe que tem as pessoas que são pagas até para fazer isso, para limpar seu quarto? Ele disse, eu não quero ser pesado a ninguém. Eu não quero ser pesado. Então, nós, quando fazemos a nossa parte, a gente começa a ser leve para as outras pessoas. Uma coisa muito, muito comum é agora, Salvador, verão, é a gente receber pessoas em nossa casa, né? De outros estados, até do interior, que gostam muito de vir para a casa da gente. Tem pessoas que são pessoas leves e tem pessoas que a gente fica porque não tem jeito. Diz assim, não, veio para minha casa, vou cuidar, vou receber bem. Mas por quê? Porque tem pessoas que são leves. Elas entram em nossa casa e saem e não deixam marcas. Outras são pesadas, levantam, não arrumam a cama, não levantam, nem sequer tira nada, sai do quarto, deixa a bagunça, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Eu estou falando da visita, mas tem pessoas que fazem isso dentro de casa, vocês acreditam? Que levantam, olham para o quarto e do jeito que deixam a bagunça lá. Vão para o banheiro, pior ainda. Deixam lá, é pasta de dente, você chega no banheiro, está tudo bagunçado. Tem pessoas que fazem isso. Você vai, se for acompanhar, a pessoa come, deixa o prato na mesa. Gente, é isso. Você levantar, mesmo que você sabe que tem uma pessoa que vai arrumar a sua casa, mas se ela limpou, evite sujar. Se está aberto, se você achou fechado, vai abrir. Ou se achou aberto, você feche. Se caiu, você pegue. Mas tem pessoas que não, que são pesadas, as outras. Não tem a leveza, não tem, assim, o desejo de ser melhor. Então, quando eu olho para o meu quarto, arrumo a minha cama, amanhã quem não faz isso e estiver na palestra vai lembrar, vai limpar, vai arrumar o quarto, né? Então, eu arrumei o quarto, eu limpei eu não preciso limpar, diz assim, até tem algumas pessoas que dizem assim, não precisa limpar, basta não sujar. Manter limpo é dever de todos. Isso a gente vê muito em repartição pública, né? Não precisa limpar, basta não sujar. Manter limpo é obrigação de todos. Então, esse simples gesto, se você começar com as coisas mais simples, que são atitudes espirituais, porque nós somos espíritos, estamos vivendo na matéria, uma experiência, e a gente, ao momento que a gente faz com que as coisas fiquem mais leves para o outro, nós somos mais leves, as pessoas vão gostando até mais da gente, gostando de se aproximar. E também, quando a gente fala da questão da parte, fazer a tua parte, tem a parte dos relacionamentos. Aquela parte em que as pessoas precisam se harmonizar e não conseguem. Desejam se harmonizar, não conseguem. Às vezes a pessoa está dentro de casa e diz, poxa, não consigo ficar dentro de casa, ou então ficar na rua o tempo todo para não ir para casa, porque sabe que lá dentro de casa vai ouvir, vão buzinar no ouvido, aí preferem ficar dando tempo lá no barzinho do que ir para casa. Por quê? Não conseguem conversar, não conseguem se relacionar. Augusto Cury, no livro O Mestre dos Mestres, desculpa, é no Mestre do Amor, que é uma coleção, né? Mas no Mestre do Amor, ele traz uma história, que quando eu estava estudando para essa palestra, eu tive a oportunidade de ver, que Augusto Cury, ele diz assim, que ele fala sobre engenheiro de ideias. Quem leu, vai ver lá.
que ele diz assim, que não, que existe, que tem um pai, isso é um fato real, ele diz que é real, né? Que ele contando, que tinha um pai, um paciente dele, que era um pai, que era assim um cara muito intelectual, um senhor intelectual, mas era muito tenso. E na conversa, lá no consultório com ele, procurando saber os motivos de tanta tensão, ele colocou que toda aquela atenção que ele tinha era porque não conseguia se relacionar bem com a filha. Por mais que ele tentasse, todas as vezes que começava a conversar com a filha, terminava em briga, em discussão. Eles não conseguiam se harmonizar. E Augusto Cury disse a ele, olha, sim, ele disse primeiro, eu desejo ficar bem com minha filha, mas não consigo. Augusto disse a ele assim, olha, vocês dois têm que reeditar a imagem um do outro. Você não pode desconstruir, mas vocês precisam começar a reeditar a imagem um do outro. E ele disse, e como é que faz isso? É simplesmente reeditar a imagem, é você surpreender, agir diferente do que você age. Porque tem pessoas que fazem retratos mentais de outra pessoa. Começa a achar que a pessoa é aquilo e por mais que a pessoa não seja, mentalmente, ele fez aquela imagem, absorveu e é difícil tirar. Então, ele diz assim, para tirar essa imagem, seria necessário reeditar. Que você precisa surpreender sua filha. Ele disse assim, olha, eu vou ter como meta reeditar a imagem, vou ter como meta fazer as pazes com minha filha. Não tem razão, só que eu amo e eu não consigo me relacionar. E ele disse assim, eu quero, é minha meta. E todas as vezes que a gente coloca alguma coisa como meta, nós conseguimos alcançar, ficar melhor, né, para chegar ao objetivo. É muito bom quando as pessoas fazem meta. Ele disse assim, eu vou fazer minha filha, eu vou fazer harmonia com minha filha, me harmonizar. Passou uns dias, ele até já esquecido, né, um pouco assim, de como faria, estava muito atribulado. Ele chegou em casa e lembrou que uma amiga dele, uma colega de trabalho, estava aniversariando. Ele disse assim para a filha, se ela poderia ir comprar um buquê de rosas para dar de presente a essa amiga. E de cara, adivinha aí o que foi que a filha fez? Não posso, estou ocupada, estou estudando, tenho que ir para a faculdade, e você só fica me pedindo as coisas, e eu não quero, eu não posso, não tenho tempo, e tchau. Aí ele disse que na hora que ela falou isso, a primeira coisa que veio foi dizer assim, eu pago sua faculdade, eu que pago sua gasolina, eu que faço tudo por você. Diz que a primeira coisa que veio foi isso, mas como ele tinha um propósito, ele tinha uma meta, então ele disse que respirou e calou. Calou, não disse nada à filha e saiu. Quando foi até a floricultura, comprou o buquê, né, que estava previsto, que ele foi lá para fazer isso, para a amiga dele. Comprou o buquê e também comprou um botão de rosa. Pegou o botão de rosa mais bonito que tinha. Eu disse, eu quero esse. Foi trabalhar. Mais tarde, voltando para casa, encontrando a filha, ele disse assim, ele chamou a filha e disse, olha minha filha, eu trouxe esse botão de rosas para você. Surpreendeu, né? Que não era isso que ele era acostumado a fazer. O costume era se degladiarem, se irritarem, brigarem. Mas era, filha, eu trouxe esse botão para você. E quero lhe dizer que eu te amo. Eu te amo tanto. Mas na hora que a gente conversar, eu não consigo lhe entender. Mas eu quero lhe entender.
Eu quero ficar bem com você. Eu quero acabar com esse nosso desentendimento. Tudo que eu faço é porque eu te amo, é porque eu quero bem. Só que às vezes o bem que eu penso que é bem para você, não é o que você quer. É por isso que a gente está assim. Eu gostaria que a gente conversasse. E surpresa, diz Augusto Cury, que ela abraçou o pai, que choraram, conversaram e que hoje são grandes amigos. Então, precisou que alguém desse o primeiro passo. Alguém numa relação conflituosa, seja com pai, com mãe, com filho, com a vizinha, com o patrão, com o seu chefe, quem for, se tiver uma relação conflituosa, alguém tem que dar o primeiro passo. Alguém que tem que começar, como esse pai começou. Porque senão vai ficar os dois olhando um para um lado, para o outro, e ninguém se harmonizando e perdendo até a encarnação, perdendo a oportunidade de vivenciar uma relação de amor. Então, é importante que cada um procure ver qual a sua participação. Se eu tenho um conflito, qual é a minha participação nesse conflito? O que eu faço que alimenta esse conflito? O que é que eu estou fazendo que pode estar tirando a harmonia do meu lar, no meu trabalho? Como é que eu estou tratando as pessoas? Então, é uma forma da gente pensar. E o silêncio, como esse pai silenciou, às vezes é a melhor coisa que tem que fazer. No momento em que a pessoa vem com ira, não é o momento de conversar. Pode conversar depois. Como exemplo, se o pai tivesse, a filha negou buscar o buquê e ele fosse já dizer que era isso, que era aquilo, que pagava isso para ela, ali ia continuar o conflito, mas ele silenciou. Muitas vezes é necessário silenciar. É importante. Até porque nós somos seres individuais. Cada um tem sua individualidade. Cada um tem sua forma de pensar, de ser, de sentir. E numa relação é necessário isso, que as pessoas sintam um momento de ceder, um momento de recuar. Porque diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, a palavra branda desvia o furor. E a palavra dura suscita a ira. É quando a pessoa está irado, com raiva, acha uma pessoa que entra na mesma energia, na mesma vibração, se zanga também, vai acabar em quê? Em briga, né? Em desentendimento. Mas se um é capaz de recuar, de respirar, silenciar e aguardar que o outro se estabilize, com certeza a relação vai começar a dar certo. E nós temos que ter cuidado também com a palavra. Que a palavra tem força. A palavra tem poder. Quantas vezes algumas pessoas causamos problema em outras pessoas por causa de uma palavra. Uma palavra que a gente não diz apropriada na hora certa, uma falta de caridade até. A palavra tem um poder tanto de destruir como de salvar. Então, vamos ficar do lado dos que salvam pela palavra, do poder do amor, a palavra com amor, a palavra com harmonia. Então, evitar da pessoa chegar com seus problemas e a gente, em vez de acolher, criticar. É um momento de fazer a nossa parte. É um momento de fazer a nossa parte. Lá na reunião, no dia 30, né, no dia 20 de maio de 1930, ele diz assim também que até o momento, no tratamento espiritual, é indispensável fazer a nossa parte.
Porque por mais que você pode procurar o melhor médio, se tiver procurar o melhor médio, que não sei que tem esse negócio de melhor médio, mas tem pessoas que acham que tem médios melhores que outros, mas todos são médios. Então, as pessoas podem procurar aquele médio que é bom, aquela casa espírita que é boa, que vai me ajudar. Ajuda. Mas se você também ajudar, fazer a sua parte. Porque é necessário que a gente também haja. Leon Denis diz assim, que é necessário desejar, pensar e amar. Então, a gente precisa desejar a cura, o tratamento, a vida tranquila, harmoniosa, mas que essa vida também venha com a minha participação. Se eu estou triste, eu não vou ficar na tristeza o tempo todo, querendo apegando à minha tristeza. Abra mão da sua tristeza, abra mão dos seus medos. Diga assim, eu vou abrir mão do meu medo, eu vou abrir mão da minha tristeza, eu vou abrir mão do meu egoísmo, da minha vaidade. Porque só a gente abrindo mão de alguma coisa é que as outras vêm. Se a gente, até quando nós temos, já vi assim, tem alguma coisa no guarda-roupa que já não nos serve, que a gente tira para até ajudar outra que não tem e deixa espaço para o novo. Então, é um convite a deixar o novo entrar, deixar o novo entrar. É você fazer a sua parte em tudo na sua vida. No momento das pessoas que profissionalmente estão precisando de emprego, estão batalhando, querendo concurso, tem pessoas que estudam, pessoas que debruçam, perdem noite, não vão para a festa, fica 2, 3 anos debruçado num livro, nos estudos, no cursinho, para alcançar uma vitória. Tem outras que dizem assim, não estuda, ou passa o livro, passa algumas páginas, finge que estudou e depois quer um milagre. Fica no místico achando que tudo vai acontecer, porque eu não estudei, mas eu vou pedir os espíritos para me ajudar, Deus vai me ajudar. E quando não vê acontecer, porque Deus faz isso comigo, porque isso acontece comigo. Se a gente quiser passar no concurso, conseguindo entrar no mercado de trabalho, a gente tem que se capacitar. A gente tem que estudar. Que uma hora aquele que estuda vai ter a vitória, vai conseguir. Todos conseguem, uns mais rápido, outros menos rápido, mas quem estuda passa, não passa? Demora. Tem gente, eu conheço pessoas que passaram com 1 ano que estudavam, outros passam com 3 anos, até os cursinhos dizem que precisa estudar 4 anos. Porque a concorrência é grande e as pessoas estão estudando. E tem pessoas que ficam sem estudar e ficam reclamando porque não tem emprego, porque não passam no concurso, porque não conseguem uma vida melhor. Ficam atrás de milagre. Aí eu digo, o milagre já aconteceu. O milagre aconteceu no momento que Deus nos fez inteligentes. A inteligência é um milagre e todos somos inteligentes. Os que nos diferenciam é a vontade. É a vontade de fazer, de agir. Então, tanto na vida de Marta, na vida de Maria, nas Marias que tem dentro da gente, na Marta também, que todas as duas são importantes, a gente já viu, que as Marias e Martas, elas se completam. Porque é o meu necessário com o meu espiritual. Então, para que eu consiga fazer a minha parte, para que as coisas aconteçam, é necessária a minha participação. É necessário que eu me movimente, que eu me esforce. E para eu me livrar dos problemas espirituais, eu também preciso me esforçar. Eu preciso estudar. Também estudar as coisas que são invisíveis a meus olhos, mas que existem. Eu preciso me debruçar sobre o estudo, porque tem médios também que ficam só no operacional,
tem pessoas que são médios, ficam também o tempo todo na questão da comunicação, do prático, de vir para a mediúnica, ficar, sentar, vai lá, atende com muito amor, com muita vontade, senta, atende as pessoas, mas vão embora e não estudam, aí não crescem. Aí depois ficam cheios de problemas, porque não sabe lidar com aquilo que está lhe ocorrendo. Porque se eu tenho mediunidade, eu tenho que conhecer a mediunidade, eu tenho que saber o que é isso, para saber lidar. Então eu tenho que fazer a minha parte. Seja o processo da vida que for, nós temos que sempre estar fazendo, dando a nossa participação. Eu gostaria também de contar uma história para vocês. Essa alguém pode ter, até já conhecer, porque eu conheço de e-mails, né, que as pessoas hoje tudo é rápido, todo mundo conhece. Mas foi o seguinte, havia um homem que ele trabalhava numa fábrica. E para da casa dele, para a fábrica, ele gastava mais ou menos 50 minutos. Eram 50 minutos da casa para o trabalho. E quando ele, uma estrada, né, BR. Então, quando ele ia para casa, ele pegava esse ônibus, logo depois, no outro ônibus, no outro ponto, tinha uma velhinha que entrava no ônibus, procurava se tinha alguma janela, e lá ela ficava. E daqui da janela ela começava a jogar alguma coisa. Só jogando. E aquilo chamou a atenção, porque várias vezes ele via a velhinha entrar, sentar e jogar. Ele ficou curioso. Aí foi procurar saber daquela senhora o que é que ela estava jogando. Ela, olha, meu filho, eu estou jogando sementes de flores. Aí ela, mas senhora, não vê que não tem condição dessas sementes germinarem? Olha só, essas flores nunca vão dar. Por quê? Quando a senhora joga, cai no asfalto, o carro passa por cima. Os passarinhos comem. E não tem quem cuide dessas flores. A senhora não vai conseguir o seu objetivo de ver essa estrada florida. Aí ela fez, não importa. Aí fez assim, ainda mais, que quem é que vai molhar? Ela disse, olha, não importa. Eu faço isso há muitos anos e vou continuar fazendo, jogando minhas sementes. Porque meu desejo é ver essa estrada bonita, para que as pessoas possam passar e contemplar. Mas se não é possível, se não nascer, não tem problema, porque eu estou fazendo a minha parte. Isso é que me cabe, eu fazer a minha parte. Não importa se vai chover, se não vai chover, se o passarinho come, se vai o pneu passar por cima. O que me importa é se eu estou fazendo a minha parte. Tudo bem. Passando um tempo, esse senhor, né, passou muito tempo, assim, alguns anos, ele tinha mudado de estrada, de trabalho, mas teve um dia que, coincidentemente, ele pegou aquele ônibus e não viu a velhinha entrar. Não viu a velhinha entrar no ônibus, já estranhou. Mas olhou para a janela, adivinha o que ele viu? Um tapete de flores. Flores azuis, flores vermelhas, flores amarelas, flores brancas. Ele olhou aquilo e lembrou, cadê a velhinha? Aí foi lá, perguntou ao cobrador, que todo mundo já conhecia, foi lá a velhinha das sementes. Desencarnou. Não disse desencarnou, deve ter morreu, né? Então ela morreu, está com fome. Desencarnou não. Mas assim, ela morreu, faleceu. Aí ele disse assim, ela faleceu, ela tá. Aí ele foi e sentou na janela e começou a contemplar ali aquelas flores. Aí fez, poxa, pra quê? Tá vendo aí? Pra que não valeu a pena. Ela semeou tanto e não viu as flores. Pra quê? Aí adiantou. Aí quando ele falou isso,
Tinha uma criança atrás, no banco de trás do ônibus, que gritou: mamãe, olha só, disse que deu uma risada gostosa. Olha, mamãe, quantas rosas lindas, quantas flores lindas. Mamãe, que coisa linda, mamãe, olha a borboleta, olha aqui. Então a criança foi dando risada, o caminho. Aí ele se tocou. Ele fez assim, realmente ela não está aqui para ver, mas ela deixou um presente para outras pessoas. Deixou um presente para outras pessoas. E aí, que chegou a correr uma lágrima dos olhos dele. E ele saiu. E no outro dia, quando ele foi para o trabalho, na outra estrada que ele estava trabalhando, ele pegou o ônibus, entrou, encostou na janela, abriu um saquinho e começou a semear. Então, não importa o que você está fazendo para melhorar, o que você está fazendo para melhorar a sua vida do outro, está demorando, ou que você não possa ver. Mas o importante é a sua contribuição no mundo, é a sua contribuição na vida de outra pessoa. Então, o que importa não é apenas eu ver de imediato, porque muitas coisas vêm, mas demoram um pouco, mas chegam. É ter esperança, a esperança que essa senhora teve, anos e anos, semeando, mas um dia ela conseguiu, a partir dela, ela contribuiu e ela viu, ela pode não ter visto, mas as pessoas receberam esse presente. E assim, gente, é a vida nossa vida. O tempo todo, nós somos convocados a contribuir e a participar. E cada momento é um momento. É um momento de se repensar nas ações, fazer como Santo Agostinho. Que Santo Agostinho, quando ia dormir, o que é que ele fazia? Todas as noites, antes de dormir, Santo Agostinho colocava a cabeça no travesseiro e ele disse que pensava: o que é que eu fiz que posso ter magoado alguém? O que é que eu fiz que poderia ter sido diferente? Que eu poderia ter feito melhor? Isso a gente pode fazer todos os dias. No momento que não houve a harmonia, que houve o conflito, o que foi que eu fiz que poderia não fazer para ser melhor, ou fazer de uma forma que a harmonia se estabelecesse? Se eu estou numa depressão, o que eu estou fazendo para sair dela? Qual o movimento que eu estou fazendo para sair desse lugar da dor, do desânimo? Precisa do seu primeiro passo, precisa da sua decisão de querer. Que, como eu disse, não basta só querer, é preciso querer, é preciso desejar, é preciso pensar e é preciso amar. Então, é que nessa noite, antes de vocês dormirem, todas as noites, cada um de nós possamos pensar em que eu posso colaborar comigo mesmo, porque se eu estiver bem, eu vou ficar bem. O outro vai ficar bem. Se eu estiver ruim, não vou conseguir fazer o outro bem. Então, ame sempre, sejam felizes, que Deus abençoe e até a próxima.